A perspectiva do convidado de hoje do Guerra e Paz é o Vitaly Venislavski, é especialista em segurança e defesa, presença assídua aqui no NAU. Vitaly, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Viva Vitaly, obrigado. O que se passou esta madrugada volta a mostrar que, enfim, Putin poderá eventualmente, porque percebeu que não consegue a vitória militar tão cedo, desenvolver aqui outro tipo de táticas. Uma é esta, a flagelação das cidades ucranianas, a questão da sabotagem na Europa e também a exploração do vácuo político em Kiev. O que é que tens para nos mostrar relativamente a isso? Bom, Germano, este ataque, acho que o nosso tema de hoje vem muito bem alinhado, infelizmente, na verdade, com o ataque que aconteceu. Nós vamos ver cada vez mais ataques deste género, já fomos avisando e acho que estamos todos perfeitamente avisados de que os ataques russos desta escala contra a Ucrânia vão continuar a aumentar se a Rússia não é travada no imediato. E, portanto, o que nós temos aqui é uma circunstância muito clara. Se nós olharmos para todos os interessados que gostam de olhar para mapas, de perceber como é que está a acontecer a situação na linha da frente, vão ver que as diferenças são mínimas. Nós muitas vezes andamos aqui a discutir, bom, a Rússia na última semana conquistou 5 km², a Ucrânia libertou outros 2 km², são dízimas comparado com a quantidade de homens, de drones, de máquinas, de tecnologia, de sistemas de armas utilizados para atingir esse objetivo. Portanto, nós estamos, quando olhamos para a linha da frente, vemos um impasse completo. Nenhuma das duas partes neste momento tem capacidades de conseguir fazer colapsar o seu inimigo, digamos assim. E, portanto, o que é que isto significa? Que, havendo impasse militar, impasse operacional na linha da frente, continuando a haver nas duas capitais, em Moscou e em Kiev, efetivamente objetivos maximalistas ainda, portanto, no caso de Kiev, levar a Rússia a uma exaustão completa para que a Rússia acabe por desligar-se completamente das operações militares e a Rússia, por seu lado, quer levar a Ucrânia a exaustão completa para depois impor as suas condições sobre a Ucrânia, nós vemos uma pinça a desenvolver-se. Eu aqui quero falar da pinça, do tenaz russo, ou a tenaz russa, no caso, que se está a desenvolver. Há um gráfico que ilustra essa Sim, vamos começar a ver primeiro a questão, no fundo, da guerra híbrida russa. Eu queria que passassem o primeiro gráfico, por favor, entre 2024 e 2026, o tipo de ameaças de guerra híbrida russa. Exatamente. As ameaças russas híbridas entre 24 e 26 aumentaram drasticamente. Nós vemos que houve um total de incidentes, são 151 incidentes híbridos que ocorreram no continente europeu. Obviamente, a maior parte deles aconteceu na definição dos outros, depois define-se em 30 países, em poucos, mas o país, por exemplo, que teve mais ameaças, que lidou com mais foi a Polónia. Chegaram até nós vários casos, como as sabotagens às linhas de caminhos de ferro. A França, a Alemanha, Reino Unido, Estónia são países que têm levado. Nós vamos olhar para este gráfico e vamos perceber exatamente porque é que estes países são alvos. França, Alemanha, Reino Unido e Estónia são a escadinha exata da quantidade de apoio que é prestado à Ucrânia. A Polónia, por outro lado, apesar de não ser o país que mais dá em termos financeiros à Ucrânia, é um alvo fácil para a Rússia porque permite à Rússia depois extrair dividendos políticos disso. Que tipo de dividendos? Dividir a união entre os polacos. Coisa que, por exemplo, nas últimas semanas houve ali uma certa crise relacional entre a Ucrânia e a Polónia, nomeadamente entre o presidente ucraniano, Zelensky, e o presidente polaco, Karol Nawicki. E Vitaly, acho que é muito importante referir isto, é que 95% deste tipo de ataques não são feitos pela secreta militar russa, mas por indivíduos recrutados no Telegram, no TikTok, exatamente. Ou seja, proxies, não é? No fundo, isto é uma guerra híbrida por procuração. O que está aqui a acontecer é muito simples. Através de redes sociais, há pouco mostraste exatamente várias redes sociais, aquelas são as mais usadas, o WhatsApp, e estava lá nesse gráfico uma delas que é o Telegram, que é uma rede social de origem russa. Essa rede social, sobretudo, tem sido usada para captar jovens marginalizados, jovens com uma capacidade, ou sem uma capacidade crítica suficiente para poderem perceber onde é que estão a ser inseridos, e a troco de 500 euros em criptomoedas, portanto, é mais difícil fazer o tracking desse dinheiro, é-lhes pedido para tirarem uma fotografia, a um alvo estratégico, para colocarem um petardo ali, para colocarem um petardo acolá,
amanhã vai ser pedido para colocarem um engenho explosivo improvisado e explodirem com uma linha de caminhos de ferro, etc. E vamos ver na sequência deste o que já estávamos a dizer há bocado, que é a escalada, que é um outro tipo de leitura, no fundo, da mesma coisa, que é o aumento deste tipo de ataques e que é uma espécie de testar os limites do artigo 5º, não é? Justamente, nós começamos a ver como estes ataques aumentam. A verde é os tais proxies dos mídias sociais, portanto, das redes sociais, na verdade, e depois operativos do grosso são sempre uma dízima em comparação. E percebemos que desde 2024 até 2026 a quantidade destes ataques, destes incidentes, tem aumentado drasticamente e poderá aumentar. E esta é uma das partes desta pinça da Rússia, que é fazer e obrigar, portanto, através, como disseste muito bem, Germano, testando o artigo 5º, levando os Estados europeus a uma espécie de paranoia, porque isto aqui, quando é feito por procuração, digamos assim, por procuração em redes sociais, transforma-se numa coisa muito fácil de se negar, mas leva os serviços de informações, os serviços de segurança dos Estados europeus a uma espécie de paranoia, não no seu sentido negativo, mas num sentido em que começam a ter de canalizar imensos meios, imenso esforço para fazer uma defesa dessas infraestruturas. Continuando, por exemplo, coisas que aconteceram há muito pouco tempo, como a morte daquele jornalista que denunciou uma affaire de Putin. Ele estava, creio que na Polónia. Sim. Na Polónia. Depois um outro caso também de um antigo opositor de Putin que estava na Lituânia, ou seja, sinalizando que eles não estão a salvo fora da Rússia. Exatamente. Tudo isto serve que objetivo? Através da criação do caos, através da criação de ataques, levar à criação de caos na Europa que depois pressiona os governos dos países europeus a ter de não fazer aquilo que fizeram há pouco tempo, que foi dar 75 mil milhões de euros à Ucrânia. Porque se a Ucrânia perde a capacidade financeira que a Europa lhe dá, não só porque com a capacidade financeira vem o know-how, vem a capacidade depois de fazer a guerra e de assegurar o impasse no terreno, leva depois a Rússia a perceber que tem que isolar a Ucrânia para conseguir atingir os seus objetivos. A seguir vamos ver a questão da frente política interna ucraniana, naturalmente um tema sensível, porque a Ucrânia, sendo um país democrático, claro que não é fácil ver como Zelensky está há tanto tempo para lá do seu mandato no cargo, e está porque a Rússia está a invadir a Ucrânia e há uma lei marcial. E apresenta-nos aqui uma coisa muito interessante, que é o xadrez político ucraniano, mostrando que Zaluzny é de facto quem tem mais condições de suceder a Zelensky. Já agora está ali Budanov, que claramente foi aquele caso que Zelensky colocou no seu seio ao ser o seu novo chefe, chefe de gabinete, digamos assim. E deixa-me só, antes de passar perante este tema, há uma coisa que eu não resisto, ainda há bocado referia-me noutro aspecto. Na cartilha pró-russa na Europa, entre os quais a Portugal, aquilo que é sempre referido é que Zelensky está para cair. Para a semana vai cair, já acabou, não vai ter hipótese. E ainda não aconteceu. Essa é a segunda parte da pinça russa. A primeira é a destabilização na Europa, a segunda parte é a destabilização da sociedade na Ucrânia. O primeiro argumento, e tu começaste muito bem, Germano, desde logo, é o facto da Ucrânia estar em lei marcial. Se não houvesse lei marcial, as eleições na Ucrânia teriam ocorrido em 2023. Não ocorreram, passaram 3 anos, e portanto este período de 3 anos após 2023, já estamos em 2026, a Rússia está a dizer que Zelensky é um ditador ilegítimo e portanto está a criar um fervilhão de opções políticas na Ucrânia. E uma das coisas, aliás, que diz é que não quer negociar com Zelensky porque não aceita, é o regime usurpador de Kiev. É assim que os russos definem sempre os ucranianos quando falam até nos ataques. O regime de Kiev atacou a Rússia. É assim até que eles sinalizam as coisas. O que nós temos aqui depois são as opções extra Zelensky. E obviamente nós percebemos que o carisma político, ou seja, a taxa de confiança que se atribui é, na sua maior medida, ao general Zaluzny, que hoje está no Reino Unido, ele é embaixador ucraniano no Reino Unido, em Londres, é quase uma espécie de uma figura no exílio. E outra figura fundamental, obviamente, é Kirill Budanov. Kirill Budanov eu chamei-lhe o Kingmaker, porque ele tem uma taxa de confiança muito mais baixa do que Zaluzny. Nós vemos, está ali a rondar os 23%, enquanto Zaluzny está nos 80%. E atenção, aqui também queria referir, taxa de confiança não significa voto. Claro. Depois nós vamos ver até essa comparação. Mas deixa-me só dizer, se por acaso Zelensky, num cenário eleitoral, não se candidatar e eventualmente apoiar Budanov, esse valor vai disparar.
Sim, é isso que pode acontecer. Daí eu estar a dizer que Budanov pode ser o tal kingmaker. Sim, sim. Porquê? Porque se alguém apoia Budanov, se Zelensky apoia Budanov, ou se Zelensky se recandidata a presidente da Ucrânia e Budanov for um dos apoiantes ou de Zelensky ou de Zaluzhny, é essa pessoa que depois eventualmente poderá vencer as eleições. Nós estamos quase a terminar, Vitaly, mas num cenário de eleições presidenciais de uma segunda volta, que situação é que a Rússia quereria explorar? Ora, essa é uma questão muito interessante, porque num cenário de segunda volta, e nós veríamos isso, os tais 80% de confiança ao general Zaluzhny desceriam rapidamente para os cerca de 40%. E isto é o síndrome de Churchill. Churchill ganhou a Segunda Guerra Mundial, ganhou, salvo seja, ele não ganhou sozinho, mas ganhou para o espaço eleitoral britânico, ganhou a Segunda Guerra Mundial, derrotou Hitler, mas perdeu imediatamente depois as eleições presidenciais. Porquê é que isto acontece? Porque as pessoas questionaram-se, será que nós queremos dar as chaves da economia de um país em que haja uma pessoa que foi formidável nas trincheiras? E, portanto, nessa circunstância, cria-se o tal gap entre os 80% de confiança a Zaluzhny e os 40% de facto de intenção de voto que ele poderia ter. Zelensky, entretanto, continua nos 42%. E em poucos segundos, qual é então a estratégia da tenaz russa para conseguir que a Ucrânia negocie condições para o cessar-fogo? A estratégia russa, ponto número 1, é enfraquecer totalmente a Ucrânia. E isso pode ser feito através de duas linhas. Isolamento. Já se conseguiu com os Estados Unidos, agora até é preciso conseguir com a Europa. 2, conseguir fervilhar a Ucrânia no sentido em que não haja uma única figura que possa suceder e fazer uma continuidade daquilo que Zelensky tem feito até agora. E isto significa para a Federação Russa que os objetivos militares que hoje existem no leste são quase artificiais. Foram artificialmente fabricados. Ou seja, a Rússia diz agora que quer conquistar o Donbass e depois disso é que vai negociar. Vamos perceber aqui uma coisa. A Rússia não quer conquistar o Donbass. A Rússia quer derrotar a Ucrânia e todos os ucranianos. E nesta circunstância, dizer que quer conquistar apenas Donbass e depois negociar é uma artificiação criada para obrigar, primeiro, o seu público interno a acreditar numa espécie de uma vitória falsa, que é falsa porque a Rússia já perdeu a guerra, em 2022 perdeu essa guerra. Última ideia? E, neste momento, a guerra onde está a ser combatida é na dimensão das percepções e na dimensão da capacidade de projetar essas mesmas percepções, não tanto daquilo que está a acontecer no terreno. Vitaly, muito obrigada.